Imagine poder acessar todas as suas anotações, aprendizados, referências de qualquer lugar, a qualquer momento. Estamos o tempo todo sendo bombardeados por informações, especialmente no formato digital. Então, como se manter organizado e atualizado, considerando, tantas fontes de informação, de modo que a gente possa aproveitar essas inspirações, ter ideias e criar realmente projetos concretos, simplesmente por conseguir acessar, organizar e conectar suas próprias ideias, seus insights, que às vezes ficam aí perdidos quando a gente simplesmente confia, na nossa memória. Então, hoje eu vou falar sobre a ideia básica que fundamenta o meu sistema de organização digital, que é o segundo cérebro, proposto por Tiago Forte no livro Building a Second Brain, que vai estar aí lançando a sua versão em português agora em agosto, criando um segundo cérebro. E a ferramenta principal que eu uso nesse sistema é o Notion, mas vocês vão poder adaptar, a qualquer outra ferramenta, porque de fato, antes mesmo da gente definir a ferramenta, eu falo muito sobre isso, a gente precisa definir um sistema. Então, nesse vídeo vocês vão conhecer aí a proposta do segundo cérebro. Então, primeiro, o que é um segundo cérebro? Segundo o Tiago Forte, um segundo cérebro vai ser o nosso sistema de gerenciamento de conhecimento. Não só um espaço, mas também uma forma de organizar esse conhecimento, de modo que a gente consiga de fato colocá-los em prática, transformar a informação em conhecimento e, é claro, aplicá-lo também. E tudo isso partindo de uma ideia simples que é a anotação, tomar nota daquilo que acreditamos que seja importante, que é interessante para nós. Então, o segundo cérebro vai ser uma extensão digital do nosso cérebro, Assim como a nossa agenda é uma extensão digital do nosso cérebro que faz com que a gente não esqueça dos eventos, que estamos comprometidos, ou ainda um sistema de armazenamento em nuvem, que vai servir como uma extensão de memória do nosso cérebro, onde a gente vai poder ali armazenar muita informação. E o mais importante, a gente vai poder acessar esse material de qualquer lugar. E uma anotação vai ser muito mais do que simplesmente um trecho de um texto ou de uma informação maior. Mas de acordo com o Tiago Forte, as nossas anotações são como os blocos de construção que a gente vai poder ali salvá-las, organizá-las de certa forma, que depois de um processo de refinamento, a gente consegue conectá-las de diferentes formas, e criar coisas novas. Mas antes de discutir um pouco sobre como nós vamos fazer isso, é interessante a gente perceber que a criação de um segundo cérebro nos ajuda a liberar o nosso cérebro biológico de tarefas muito básicas como simplesmente armazenar, e que ainda assim não é uma tarefa que o nosso cérebro biológico realiza muito bem. De acordo com David Allen, o autor de Getting Things Done, ou a arte de fazer acontecer, ele diz que o nosso cérebro foi feito para ter ideias e não para armazená-las. Justamente, vocês já devem ter passado aí por uma situação em que confiou no seu cérebro, teve uma ideia, algum insight, e simplesmente confiou de que lembraria posteriormente e acabou esquecendo aquela ideia, deixando de colocar em prática ali algum novo projeto. Então, partindo desse pressuposto, de fazer uma anotação, a criação de um segundo cérebro vai nos ajudar a, primeiramente, tornar nossas ideias concretas, facilitar esse processo de relacionar e encontrar conexões entre esses nossos blocos de conhecimento, incubar as nossas ideias durante o tempo, porque muitas das ideias que a gente tem pode ser que a gente não queira desenvolver agora, mas a gente pode deixá-las ali armazenadas para em algum outro momento mais propício desenvolvê-las, e ainda aplicar e desenvolver a nossa própria perspectiva sobre aquilo que a gente acha interessante, sobre aquilo que nos foi apresentado. Então, antes disso, antes de fazer uma anotação, o nosso cérebro ele vai estar tão preocupado em segurar aquela informação que muitas vezes a gente nem consegue desenvolver essa ideia, pensar de uma forma mais criativa sobre ela. Então, quando a gente faz isso, quando a gente faz simplesmente uma anotação, a gente já libera o nosso cérebro dessa tarefa, e assim a gente pode atuar de forma mais criativa e a trabalhar essas ideias de forma mais efetiva. Então, basicamente, um segundo cérebro ele não vai ser simplesmente aquele espaço onde nós vamos armazenar essas informações, Não é simplesmente uma ferramenta de memória, mas uma ferramenta que vai potencializar o nosso pensamento. Como criar, então, o meu segundo cérebro? E para isso, o Tiago Forte apresenta em seu livro 4 passos para a gente caminhar aí nessa construção. E para isso, nós temos o acrônimo CODE, que vai significar aí capturar, organizar,
Destilar no sentido de refinar e também expressar. E aí ele apresenta o code como sendo esse processo, né, que vai nos ajudar a transformar essa informação em realmente algo útil, né, que pode levar aí a um resultado concreto. Então, o primeiro passo é capturar, né? A gente vai fazer essas anotações. Então, pode ser uma captura a partir de um e-mail que a gente recebeu, pode ser a partir de um livro que a gente leu, e isso vai gerar uma anotação. E esse passo ele deve ser muito rápido, muito simples de ser executado. Então, por exemplo, no meu caso, se eu estou no computador, né, a forma que eu uso para capturar algo que eu queira, né, consultar posteriormente é utilizando o Notion Web Clipper, né, que eu salvo esse conteúdo no meu Notion e assim eu vou poder, né, trabalhar aí um pouco mais essa informação. Se eu estiver no meu celular, né, eu utilizo o widgets do Notion, né, para também acessar algumas páginas rapidamente e fazer essa captura, né, essa anotação de forma simples. E também a partir da opção compartilhar, se eu tiver ali no navegador do meu smartphone, eu consigo também selecionar o Notion e salvar esse link, né, para consultar posteriormente. Então, a ideia do capturar é que a gente tenha uma visão de curador. Não necessariamente a gente precisa capturar algo e já fazer uma análise daquilo, né? Que vocês vão ver um pouco mais aí sobre isso nos próximos passos. Mas a ideia é facilitar ao máximo esse momento de captura, de modo também que a gente faça isso de uma forma intencional, realmente capturando ali informações que vão ser úteis agora ou que podem ser úteis no futuro. Então a gente pode usar várias ferramentas, né? Desde que ao final a gente consiga conectá-las de alguma forma. Então a gente pode usar algum bloco de notas, né, no smartphone ou no computador. A gente pode usar até um grupo, né, no WhatsApp que a gente fica lá sozinho para salvar essas informações, mas eu priorizo fazer tudo isso no Notion porque justamente é uma ferramenta que possibilita que eu faça depois essas conexões com mais facilidade. Então a chave dessa etapa capturar é a gente combater a memorização, né, com o registro, com esse hábito de registrar, de tomar nota, de fazer anotações. E aí entra a parte mais interessante, que é o organizar. Né? A gente vai salvar essas anotações, mas a gente precisa estabelecer uma estrutura para elas. Então, a chave do conceito de organizar é a gente deixar de lado essa ideia de armazém, onde a gente vai simplesmente estocar ali o máximo de informações que a gente está em contato, né? E transformar esse espaço em uma fábrica, de modo que contém anotações que vão gerar algo, né? Que realmente seja algo útil para algo que já esteja se desenvolvendo na nossa vida, ou que ainda vai se desenvolver. E sobre essa organização, a gente pode fazer isso de diversas formas, né? A gente pode organizar por tópicos, como em uma biblioteca, a gente pode organizar por data, como em um planner, né? Mas aí o Tiago Forte apresenta uma forma interessante da gente fazer isso e mais prática. Ele propõe que a gente faça essa organização por acionabilidade ou a qualidade daquilo ser acionado. E para isso ele apresenta o método PARA, né, que na tradução ainda se mantém aí o acrônimo, onde a gente tem P para projetos, A para áreas, R de recursos e A de arquivo. E nessa ordem a gente percebe, né, realmente o que poderia ser ativado mais facilmente, o que vai ter ali uma ação mais recorrente de projetos a arquivos. Então, só para a gente entender basicamente, os projetos vão ser aquilo que a gente está dedicando o nosso esforço no momento, no que a gente está atuando, né, de modo que tenha ali uma data final, uma meta estabelecida, né, aquela fase onde a gente vai saber concluir esse projeto, né, e encerrá-lo. Então isso pode ser a escrita de um artigo, pode ser o planejamento de uma viagem, né, a criação ou gravação aqui de um vídeo. Então, além da gente ter, né, essa meta e esse prazo, a gente vai ter ali ainda pequenas tarefas, né, dentro desse projeto para poder, né, concluí-lo. Já as áreas, elas não têm um prazo definido, né, são simplesmente áreas da nossa vida que a gente vai precisar manter, fazer a gestão ali durante o tempo, como, por exemplo, finanças, a minha vida acadêmica, né, a minha vida profissional. Então, a gente vai organizar essas áreas e essas áreas vão conter projetos, né, relacionados. Os recursos vão ser tudo aquilo que nos ajuda a
progredir ali nesses projetos, a manter as nossas áreas, né? Não só ferramentas, mas basicamente tópicos de interesse que podem estar sendo úteis ou que poderão ser úteis no futuro. E o arquivo vai conter tudo dessas categorias, né, que estão inativos de alguma forma, ou por conclusão, ou simplesmente por arquivamento mesmo. E por isso o método PARA se apresenta como uma estratégia tão interessante, justamente porque se baseia, né, nesse fator aí de ação, né, a partir daquilo que a gente está organizando. O D de distill, né, onde a gente vai ter aí esse refinamento ou processamento dessas notas, né, dessas anotações que a gente faz, já pode aí ser contemplado em um outro momento diferente da captura. Então, se você capturou algo e depois quer ali já analisar ou está precisando utilizar aquele conhecimento agora, então é interessante que você pegue essa anotação e já faça um refinamento nela, né, que resuma ali ao máximo, para que isso facilite um novo acesso a esse conteúdo, né, para o seu eu do futuro. E o que o Tiago propõe, né, para facilitar esse processo de refinamento é o resumo progressivo, onde toda vez que a gente for acessar aquela anotação, né, a gente vai refiná-la de alguma forma. Então, a gente resume, né, a gente pode ali destacar alguns conceitos com negrito, a gente pode também grifar, né, destacar ali com cor algumas dessas ideias principais, né, utilizar bullet points, realmente organizar de modo que isso facilite o processo. Da próxima vez que a gente precisar acessar esse material, a gente possa pegar ali mais rapidamente as principais ideias. Então, a chave para o refinamento é a gente não simplesmente armazenar no sentido de arquivar para o passado, né, mas de preparar aquela anotação para o nosso eu futuro, né, para que seja mais simples, para que seja mais prático. E depois de todo esse processo, né, é interessante que a gente não fique simplesmente com esse conhecimento para nós, né? E por isso o Tiago apresenta o E de expressar, né, que vai ser aí o nosso compartilhar, mas não é um compartilhar simplesmente daquela informação, né, que a gente capturou. Já é aí acrescentando a nossa perspectiva, tornando aí esse conhecimento útil de modo que a gente consiga realmente aplicá-lo de alguma forma, né, para resolver um problema, para complementar a proposta de um projeto. Então, tudo isso deve estar aí conectado, visando realmente essa utilidade. Então, o que ele propõe é que a gente mude essa chave, né, do consumismo, para que a gente possa também criar mais, né, sobre tudo que a gente consome. Eu, por exemplo, nesse momento estou compartilhando com vocês, né, um pouco das minhas anotações aqui, né, dos meus aprendizados sobre o livro, sobre como eu estou aplicando, né? Você pode conversar com um amigo sobre isso, pode realmente colocar em prática, criar aí, né, algo que aplique esse conhecimento de alguma forma, né? Então, é muito interessante a questão do expressar quando a gente está lendo um livro, por exemplo, né, e o autor apresenta ali várias estratégias de produtividade e tudo mais, mas que só vão de fato fazer sentido para a gente quando a gente colocar em prática, começar a testar, né, e realmente ter uma visão mais crítica sobre aquilo que a gente está consumindo. E o Tiago, ele traz uma perspectiva interessante que é a das peças de Lego, né, onde diferentes peças podem ser agrupadas de diferentes formas, né, gerando ali diferentes possibilidades. Então, se eu fosse trazer uma analogia para isso, né, eu poderia comparar, por exemplo, com peças de quebra-cabeça, né, onde a gente tem ali várias peças que vão se encaixando, vão se conectando para criar algo maior, mas cada peça ela vai estar ali conectada em apenas um lugar, né, apenas ali com aquele padrão definido. Enquanto no Lego, a gente pode utilizar e reutilizar ali diferentes peças de diferentes locais, né? E para isso a gente precisa estar ali acessando, né, com facilidade todas essas peças, né? E aí o segundo cérebro ele vai, né, como um todo agora, concluindo aí essa proposta do Code proposto por Tiago, ele vai ser então esse espaço e esse sistema de gerenciamento de conhecimento, no qual a gente vai capturar, organizar todas as nossas anotações, refinar, né, e realmente aplicá-la nos nossos projetos. Então, ao contrário do que muita gente pensa inicialmente, né, assim que tem contato com essa ideia do segundo cérebro, né, o segundo cérebro ele não é simplesmente um espaço para a gente armazenar informação, mas na verdade o objetivo é colocar essas informações e as nossas ideias
em prática. Então, com o tempo, o nosso segundo cérebro, ele vai ser ali um sistema que vai se retroalimentando e que vai também nos alimentando, né, dessas informações. E um espaço seguro como um assistente pessoal, né, que a gente vai sempre poder confiar. Então, quando a gente organiza, né, por acionabilidade, a gente está pensando em um propósito para aquilo. Seja uma anotação relacionada a um projeto, a uma área ou um recurso. E se a gente organiza, né, por tópico ou simplesmente por data, a gente está pensando em simplesmente armazenar. Então, como vocês sabem, meu segundo cérebro está no Notion. É a ferramenta que eu escolhi. O Tiago Forte, por exemplo, ele usa o Evernote. Mas você vai poder escolher, né, uma ou até mais ferramentas, né, que vão aí contemplar o seu sistema de organização digital. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais vídeos, né, sobre o segundo cérebro, sobre sistemas de organização e principalmente como implementá-los, né, usando o Notion. Se você gostou desse vídeo, assista esse aqui.